Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando. E as considerações de hoje é sobre um filme da Amazon Prime Video, A Noite Devorou o Mundo. O nome realmente me puxou muito para assistir, porque foi um título que me atraiu significativamente. E eu quero trazer aqui umas considerações sobre um filme diferente aqui pra vocês. Venho com mente aberta pra essa história porque ela é bem diferente, mesmo sendo com um cenário clichê. Antes de tudo, para tudo, não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho pra não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Só que é muito importante que, além de vocês visualizarem os vídeos, é muito importante que vocês se inscrevam, coloquem curtir e comentem aqui embaixo pro YouTube entender que vocês estão gostando dos conteúdos aqui do canal Kinemando. Muito obrigada pelos 1000 inscritos, já passamos por essa meta e agora o rumo é crescer cada vez mais. Sem mais delongas, vamos com as considerações do filme A Noite Devorou o Mundo. É um filme de 2018, ele foi lançado dia 5 de julho. É um filme que vale a sua atenção por ser uma história totalmente diferente pela sua introdução de um roteiro que te atrai muito e te prende do início até o final. Basicamente, a história fala sobre zumbis e eu já tô dando aqui um alerta de spoilers aqui pra vocês. É um spoiler leve porque tá na sinopse da história. O personagem principal se chama Sen. Sen tem 36 anos, é um escritor solitário que é extremamente antissocial, ele não tem muita facilidade pra entrar em contato com outras pessoas. Porém, ele vai a uma festa porque ele tem interesse numa menina chamada Fanny. E ele vai com o pretexto que precisa pegar alguns conteúdos, alguns materiais lá numa caixa. Mas quando ele chega na festa, ele percebe que ela já tá meio que se relacionando com uma outra pessoa. Ele fica um pouco nessa festa e essa festa meio que não tem nada a ver com ele. Ele sobe pro andar de cima porque é uma casa bem grande e quando ele sobe pro andar de cima, ele acaba batendo com o nariz porque a menina abre a porta muito rápido e ele fica com o nariz machucado, acaba sangrando. Ele vai lá pra cima, encontra as caixas que era do interesse dele e nisso ele acaba caindo no sono e dorme. Ele já estava machucado, cansado, deitou e quando ele acorda, caraca, hein? Passarinho tá nervoso. Ele acha esquisito, tava um silêncio, ele percebeu que já era de manhã, ele passou a noite ali naquele local e no momento que ele abre a janela, ele percebe que todo mundo tá esquisito. Ele abre a porta do quarto e vê várias pessoas subindo a escada totalmente zumbificadas e ele percebe que o mundo mudou drasticamente. E ele tá num local grande que até dá pra conseguir alguns recursos nesse prédio. Então ele vai basicamente nessa história tentando sobreviver. Agora, vários pontos nesse filme eu gostei, por quê? Eu gostei e não gostei de alguns pontos. Mas eu quero falar pra vocês, é um filme francês com uma interpretação bem dramática, com uma interpretação bem diferenciada. Não vou dizer pra você que é uma interpretação excelente ou uma interpretação muito ruim, mas é uma interpretação diferente e que é uma interpretação de algo que eu ainda não tinha assistido dessa maneira em relação à questão de você se sentir tão pressionado e há tantos dias sozinhos e numa situação claustrofóbica, você acaba ficando quase que louco numa situação que você não sabe se fica dentro de um lugar ou foge. O filme A Noite Devorou o Mundo é extremamente diferente, mesmo sendo um filme de zumbi. É um pouco controverso eu falar isso pra vocês, porque você fica, cara, já tem muito filme de zumbi que a pessoa acorda e um mundo totalmente distópico surgiu ali à frente dos personagens que estavam sendo envolvidos em todo aquele ambiente. Mas por que esse filme é totalmente diferente de tudo que eu acho que eu já assisti sobre cenário zumbi e apocalíptico? Porque é um filme que fala basicamente de um personagem convivendo com esse mundo totalmente fora, porém, ao mesmo tempo, é um mundo que não é tão diferente pelo qual ele já convivia. Ele já era uma pessoa solitária. Ele conseguiu sobreviver por um bom tempo só. Existe uma poesia por trás dessa história que depois, conforme eu fui assistindo e fui raciocinando, eu percebi que existem vários pontos poéticos, dramáticos sobre a humanidade. Não só sobre a questão de ser
um ambiente de zumbis que poderia essa situação se encaixar até mesmo nos dias de hoje. Muitas pessoas que se achavam totalmente independentes e conseguiriam sobreviver sozinhas, sem ninguém, quando você realmente é colocado à prova numa situação como a que o Sam passou na história, você vê que só quando você passa numa situação dessa você pode dizer se você vai conseguir sobreviver por muito tempo ou não. Você vai basicamente sim enlouquecer. Isso eu achei bem interessante. Eu acho que vale muito a sua atenção pela história, a prestar atenção sobre as coisas que estão acontecendo pela visão do Sam, porque muitas coisas podem ser verdade ou não, e isso eu acho que vai muito pela interpretação de quem está assistindo. Em vários momentos que eu estava assistindo a história, eu fui interpretar no final que ele se modificou. Em muitos momentos ele não estava realmente fazendo as coisas que estavam acontecendo. Isso eu achei legal, lembrou muito Joker, que o Coringa novo me fez lembrar muito nessas situações de loucura. Ele, para poder sobreviver, acabou meio que substituindo alguns vazios dentro da sua cabeça para poder meio que burlar a sua situação aterrorizante. Mas no momento que ele percebe que aquilo não estava acontecendo, ele se força em realmente lutar pela sua própria vida. Como ele acaba ficando, como muitas outras pessoas poderiam escolher a opção de ficar dentro de casa e tentar sobreviver dentro de um ambiente com o mínimo possível de problema, outras pessoas poderiam escolher uma situação de se aventurar mais, ter muito mais risco. E mesmo que isso possa custar a vida dessas pessoas que tentaram se arriscar e se aventurar numa situação diferente do que era aquela, mesmo você sabendo que você pode não sobreviver, vale a pena para algumas pessoas, porque é a tentativa de sair. Se você já está fadado ao fracasso nessa situação, não tem muito para onde fugir, será que de repente realmente você tentar alguma coisa para sobreviver é a melhor opção? São vários questionamentos que ao assistir o filme você vai percebendo ao longo da história. Eu conversando assim com vocês, parece que eu tô criando uma complexidade num filme tão simples. Eu nem sou muito disso não. Eu assisti Joker, que foi um filme que eu não gostei, tá até aqui, posso colocar o card aqui pra vocês, desse conteúdo. Eu não gostei do filme, mas muitos comentários nesse vídeo tiveram várias explicações alternativas e interessantes, depois por uma outra visão mais psicológica. Mas eu ao assistir e com a minha sensação, eu não gostei. Mas nesse filme, eu realmente tive uma outra visão assistindo essa história. Acredito que muitas outras pessoas possam ter a mesma visão que eu tive com Joker em A Noite Devorou o Mundo, que o filme é uma droga, é uma bosta total. A história, eu consegui pegar de alguma maneira, não sei se eu tava com a cabeça aberta pra poder assistir uma história dessa maneira, porque é um filme que você pode achar bobo, simples, cansativo em alguns momentos, mas se você tiver uma visão pelos detalhes e pelo comportamento humano e pelas suas formas de tentar buscar a sua própria sobrevivência de maneiras distintas e que o mundo não gira ao seu redor individualmente, como se todos os problemas do mundo só acontecessem com você, quando as pessoas às vezes acreditam que todos os problemas do mundo só acontecem com você, essa história, na minha opinião, trouxe isso de uma maneira muito didática e ilustrativa, de que o mundo é muito maior do que você e muitas outras pessoas passam pelos mesmos problemas. A gente às vezes se vitimizar por situações, por pior que seja, como um apocalipse zumbi, não vai salvar a sua vida. Alguém ter pena de você não vai salvar a sua vida, mas você lutar pelo que você sente que pode ser um problema que você tem, ou você lutar em busca de uma sobrevivência para tentar pelo menos em um dia, em 24 horas você conseguir ter um dia bom, isso já é algo louvável. Mesmo que ele consiga sobreviver 2 dias, 1 semana, 1 mês, pelo menos foram dias que ele teve de lutar em conseguir sobreviver. E pode ser até que ele consiga sobreviver muito mais do que 1 semana e 1 mês, mas porque ele buscou alguma coisa, ele lutou por alguma coisa. Agora, o cenário de você saber que a situação tá ruim e se enclausurar dentro de um lugar e achar que as coisas vão surgir de uma maneira fácil e simples, ou você tentar dificultar trazendo o mínimo possível de risco, às vezes pode ser o maior risco da sua vida. Não ter risco ou não ter a questão de você se aventurar ou você não buscar sua sobrevivência pode ser o maior risco para você, porque você não está preparado, você não está preparado por uma... Vai vir com fundo com cachorro, tá, galera? Não sei se tá captando, mas senão eu não vou conseguir terminar de gravar o vídeo. Às vezes você ter o mínimo de risco é o que faz você conseguir saber como você pode sobreviver. Vocês estão conseguindo entender? Eu não tô aumentando
aceitando a situação. Eu realmente tive essa interpretação, tive essa sensação. Em alguns momentos eu senti que o filme não estava legal, que eu achei que o filme era ruim. A situação final da história foi extremamente interessante e extremamente interpretativa, ilustrativa, didática para qualquer situação da nossa vida. Quando vocês assistem um conteúdo de apocalipse, zumbis e de qualquer situação distópica da humanidade, pode ser aplicado em qualquer situação da sua vida. Sobreviver e saber buscar a sobrevivência num cenário ruim, isso é aplicável para qualquer coisa, numa economia ruim, numa pandemia de Covid ou em qualquer outro problema que você possa estar enfrentando. Você tem o direito de ficar triste, você tem o direito também de se desesperar, mas você também precisa passar por essa etapa e tentar sobreviver. E A Noite Devorou o Mundo é de 2018, mas parecia que ele já estava meio que respondendo o que iria acontecer nos dias de hoje. Eu gostei, achei interessante. É um filme francês, ele passa por um cenário francês, mas não tem tanta arquitetura francesa assim pra gente poder sentir essa diferença, porque a maior parte do filme é passado dentro dessa casa grande e tem várias situações interessantes. Ele não fala muito, mas ao mesmo tempo ele acaba tendo uma expressão visual bem rica. Galera, uma nota pra esse filme, mesmo que eu esteja falando aqui tanta coisa, né, como se fosse um filme extraordinário. Eu não considero um filme extraordinário, mas eu acho um filme muito bom. Eu achei um filme muito bom, eu realmente gostei desse filme e pela simplicidade dele, pela boa aplicação de roteiro, história, mesmo sendo com poucos personagens, eu achei que foram poucos personagens muito bem desenvolvidos e isso é o que importa na minha opinião. Se eu tivesse que dar uma nota, eu daria uma nota 9 para esse filme. Eu daria uma nota 9 porque eu acho que eu queria ter assistido um pouquinho mais do pós no final, mas eu acho que o final terminou de uma maneira que era pra gente repensar mais do que ele mesmo fazer, para que a gente pudesse assistir. Mas eu gostei, achei que foi um filme muito bom, entregou o que tava pra ser entregue. A Noite Devorou o Mundo e é isso, os dias dele tentando sobreviver numa situação dessa. É um filme de 2018. Não esqueçam de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Muito obrigada e voltem sempre. Lembrem, vocês estão assistindo, mas não estão se inscrevendo. Se inscreva para dar aquela força e para o YouTube entender que vocês estão gostando dos conteúdos. Um beijo a cada um de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.